E o que aconteceu? Tiozão voltou, tiozão voltou. É isso aí, molecada. Vamos lá. Agora vamos ter mais um vídeo. Vamos lá. Curte, comenta, compartilha, mande para sua avó, para sua mãe, para sua sogra. Mande para todo mundo esse vídeo e ativa o sininho. Ativa o sininho. Quero ver esse sininho ativado, hein, molecada? Valeu, vamos lá, libera DJ! Vamos lá, pessoal. Então agora vamos começar a bagaça de verdade, hein? Então, vamos agora eu vou dar mais um apanhado nessa parte 2, tá? Agora vamos falar mesmo do transporte rodoviário, a situação atual. A gente já falou um pouco lá no vídeo de abertura, mas demos um apanhado geral. Agora vamos dar uma aprofundadinha melhor no assunto, beleza? Nesse modal que é muito importante, é o principal modal de transporte brasileiro, beleza? Então vamos lá, pessoal. Então, transporte de carga no Brasil, como eu já cheguei a mencionar no outro vídeo, tá? O transporte de carga no Brasil representa 61% do total de carga transportada, tá? De toneladas transportadas de carga no Brasil. Varia, vamos falar 60, 62, eu quis 61, é 61, pronto. É 61%, fica nessa faixa, tá? 60, algumas pesquisas 60, outras 62, outras 61, eu fiquei no 61. 61% da carga é um volume muito grande, tá? Comparado com outros países, tá? A gente vê que o modal rodoviário no Brasil é mais forte do que em outros países, tá? Por exemplo, nos Estados Unidos, 25% do total de tonelada de carga transportada via rodoviária, na França 28% e na Rússia 8%, tá? Por exemplo, aí você vai dizer, mas nos Estados Unidos não é só 25% de transporte rodoviário, não. O modal, eles usam até o modal rodoviário mais até que o Brasil. Eles chegam a utilizar o modal rodoviário até 70%, mas eles usam para fazer a, a, a intermediação de modais. Por exemplo, o ferroviário leva a maior parte da carga, a maior parte do percurso e da carga, a maior tonelagem, o caminhão vai, transporta e leva para o porto. Então, nesses países, a utilização por toneladas transportadas via rodoviária é menor do que no Brasil, tá? 25% nos Estados Unidos, 28% na França e a Rússia 8%. A Rússia investe muito demais, a maioria do seu transporte é via rodoviário, por ser um país muito extenso, tá? Com regiões bem complicadas de se transportar, então eles utilizam muito a ferrovia, tá? Em relação ao custo, o custo do transporte rodoviário, para vocês verem como o investimento em outros modais de transporte seria muito benéfico para a logística e para o custo do Brasil. O transporte rodoviário custa 5 vezes mais do que o transporte ferroviário, tá? E 39 vezes mais do que o transporte hidroviário. E o Brasil, com essa quantidade de rios que nós temos indo pelo Brasil afora, teria sido e é um modal de transporte muito importante, que o Brasil teria muita matéria-prima, muitos rios para serem explorados para fazer o transporte hidroviário para o Brasil adentro, né? Principalmente para o interior do Brasil. A gente teria muito a desenvolver e é um custo bem menor. Tá? E por que o custo do transporte, além de tudo, o custo do transporte o custo é alto? Primeiro, a qualidade das rodovias, que a gente já mencionou na primeira parte. Né? Na primeira parte a gente já mencionou que as nossas rodovias, a gente tem até bastante quilômetros de estradas construídas, rodovia construída, só que só 12,9% é pavimentada. Tá? Então, a qualidade das rodovias e o ano da frota, que em média é 15 anos, tá? Que possuem os nossos veículos, nossos caminhões, isso aumenta o custo, porque aumenta a quebra de veículos, aumenta a reposição de peças e com tudo isso faz o custo do transporte ser um dos pontos que atrapalha, tá? O modal rodoviário. Justamente por isso, pela qualidade das nossas rodovias e o ano da nossa frota. Tá?
Se nós tivéssemos veículos mais novos, teríamos menos quebra, rodovias melhores também incidiria uma menor quebra, menos manutenção, então teria um custo menor o transporte rodoviário. Tá? Quais as vantagens que a gente tem no transporte rodoviário? Também ele não é o vilão, ele é um transporte que tem as suas vantagens. Tá? Por exemplo, se eu quero ter da minha empresa tenho uma indústria, eu quero implantar o transporte rodoviário, o custo dele é mais baixo do que você construir um porto, do que você ter uma ferrovia, então o custo de implantação é mais baixo. O tempo de entrega com maior controle, porque o cliente solicita, como as locomoções são menores, os trajetos são menores, o cliente tem mais um controle sobre o tempo de entrega da carga dele. Diferente de um navio. O navio, por exemplo, sai daqui do porto, no Porto de Santos, lá para Rotterdam, na Holanda. Ele vai ter várias paradas em vários portos até chegar em Rotterdam. Então isso é mais difícil de controlar. Não tem como falar, adianta o navio aí que eu estou precisando da minha carga. Não, ele vai ter que esperar o tempo do navio. Tá? No ferroviário também, o ferroviário tem malhas restritas. Então o tempo vai chegar a malha A até o ponto B. Vai lá aguardar, passar para outro trem. E aí vai seguir para o destino. Então também não tem como ter o controle como a gente consegue ter no transporte rodoviário. É mais fácil. Existe, lógico, os gargalos, tem os desvios, os problemas às vezes de entrega, mas é muito mais fácil controlar no rodoviário que nos outros modais. Tem flexibilidade de rotas, integração com todos os estados, justamente lá na vídeo da parte 1. Lembra que o tio falou? Então, o tio falou que a gente desenvolveu o transporte rodoviário, Brasília, construído. Então, por isso tem uma flexibilidade de rotas. Para qualquer lugar no Brasil você consegue entregar de caminhão. Tá? Tem integração com todos os estados, rodovias para todos os estados. Então, isso é uma vantagem do transporte. Eu posso contratar o transporte rodoviário para entregar direto no meu cliente final. Eu tenho uma carga, tá? E o Zezinho comprou a carga de mim, a minha carga. Então, eu peço para o meu transportador, não traz a carga aqui para minha fábrica não, leva direto para ele. Então, ele tem a facilidade de transportar direto para o meu cliente final. Então, isso é uma vantagem do transporte rodoviário também. A contratação também é muito mais simples que nos outros modais de transporte. Primeiro porque existe muita oferta. Então, quando existe muita oferta, você tem uma concorrência e você tem muitas opções no mercado. Tá? Então, isso facilita na hora de você contratar o transporte rodoviário. Tá? Você tem desde os transportes mais caros, mais sofisticados, dependendo do tipo de produto, tá? E vai variar o frete, a qualidade. Aí depende do que você quer. Se você quer uma melhor qualidade, com frete maior, você prefere economizar mais no frete. Isso vai depender muito do que você quer, mas você tem muita oferta, muita empresa de transporte para você contratar. Tá? Tem uma menor movimentação de carga no transporte rodoviário, nós temos uma menor movimentação de carga. Normalmente ele pega no ponto A e leva para o ponto B. Tá? Então não tem muita movimentação, a gente tem menos risco de avaria na carga. E o tempo menor de entrega, porque se a gente faz rotas menores, logicamente o tempo de entrega é menor e vai aqui de novo, consegue controlar mais facilmente por ter um menor tempo de entrega. Uma coisa está coligada à outra, beleza? E as desvantagens? A desvantagem é a baixa capacidade de carga, porque o caminhão não consegue transportar um grande volume de carga, diferente de um trem e de um navio, tá? Não consegue transportar, tá? Nós temos um aumento muito constante de frete por causa de preço de combustível, aumento dos insumos, custo de manutenção, então volta e meia tem que estar negociando o frete, porque aumenta o custo para o transportador tem que repassar para o seu cliente. Não toda vez que tem um aumento, mas periodicamente tem que acabar repassando. Tá? Uma alta taxa de sinistro, né, de furtos e de roubo, como também eu cheguei a mencionar no vídeo inicial. Tá? Ele para longa distância não funciona, para longas distâncias
não é que ele não, ele é menos eficaz, tá? Transporte internacional, então, é menos eficaz ainda. Por exemplo, uma carga para a Argentina, uma carga para o Uruguai. Tem algumas transportadoras que faz, mas ele não é eficiente nisso. Não é esse o maior nicho de mercado, tá? O nicho de mercado é a curta distância, tá? O meio ambiente é uma catástrofe, né? O transporte rodoviário é extremamente poluente, apesar de ter melhorado. Os caminhões mais novos já são menos poluentes, mas como nós também já falamos, lembra que eu falei? A nossa frota média é de 15 anos, então nós não temos caminhões muito novos, nossos caminhões já são mais antigos, então já poluem mais. E estamos falando na média de 15 anos, que a gente vê cada caminhão rodando por aí que, pelo amor de Deus, não teria condição de estar rodando, mas tá. E esses poluem ainda mais, tá? E o custo de manutenção é elevado por causa da condição das estradas. As estradas brasileiras são muito ruins. Então, elas sendo ruins, a chance de avaria e de uma necessidade de manutenção no veículo é muito grande. Entendeu? Esse foi o transporte rodoviário. O tiozão falou. O tiozão quer curtida nesse vídeo. Se chegar sem curtidas os vídeos, vai ter dancinha do tiozão. Imagina que delícia, o tiozão dançando. Então é isso aí, molecada. Muito obrigado, obrigado pela paciência. Curtam, compartilhem, ativem o sininho, comentem, deixem sua crítica, sua sugestão. Muito obrigado, valeu, tamo junto.